E aí, game designer, tudo certo? Aqui é Fabiano do Fábrica de Jogos. E você já deve ter ouvido talvez alguma coisa. Eu fiz meu protótipo de jogo. Olha aqui o protótipo do meu jogo. Ou eu fiz aqui uma versão do meu jogo para você conhecer, que às vezes é a analogia que se faz a protótipo também, né? Que às vezes não cita a palavra exatamente, né, nesse sentido. Mas o que ele está mostrando ali é um protótipo. Então, meu Deus, o que é protótipo então? Muitas vezes você já ouviu essa palavra, não sabe o que significa, então vamos falar, porque isso com certeza a gente usa em jogos também. Vocês vão acabar algum dia ouvindo algo sobre esse tipo. Então vamos lá, vamos aprender um pouco mais. Redes sociais do Fábrica estão aqui abaixo para você acompanhar e saber as novidades. E vamos nessa. Aqui trago para vocês algumas telas de protótipos de jogos. E aqui vocês estão vendo alguns deles. Um do meu jogo, Born Race, que eu já até mostrei em alguns outros vídeos, né? Como é que foi a primeira versão das primeiras versões aí do Born Race, né? Com só os quadrados ali representando cada coisa, umas artes ali mais ou menos, só para testar, algumas outras mais definidas, mas no geral ainda tava uma arte de programador meio termo com a final, enfim, tava um pouquinho misturado ainda. Também tem do Braids, né, que é um clássico, tem artigos inclusive no site Game Developer, inclusive, né, então o Braids tem uma história bem interessante de contar sobre o protótipo do jogo, como é que foi construído, e aí é uma versão dele, né. Caso você não conheça, Braid é um clássico dos jogos independentes, dos jogos indie, recomendo para você também conhecê-lo, tá? Outro também protótipo bem interessante é do Legend of Zelda, do Breath of the Wild, que teve um protótipo em 2D feito, porque eles queriam criar primeiro aquela experiência que eles queriam para o jogo, e aí eles buscaram muito do 2D, resgatando até os primeiros Zelda, buscando essa experiência que eles queriam ali com as combinações de elementos, a exploração, né? Toda essa questão ali que envolve esse novo Zelda, e que basicamente eles fizeram isso com um protótipo 2D, né? E aí conseguiram trazer essa experiência, né? E também ali tem o Zoeirama, jogo nacional. Inclusive entrevistamos o Clayton, que é um dos criadores do Zoeirama aqui no Fábrica. E que aqui tem um protótipo das primeiras versões do jogo deles, né? Ainda com uma arte bem simples ali. E que eles já estavam testando as mecânicas de jogo, já estavam fazendo algum teste para ver como é que o personagem se comportava. Um pouco ali já definido um pouco da escala também, como é que ia ser do nosso cenário em relação ao personagem, por aí vai, né? Se vocês observarem aqui nessas 4 imagens que eu coloco para vocês estão vendo que aqui vocês têm o quê? Versões limitadas, né, do jogo, de que está se testando alguma coisa nessas versões que ainda não estão prontas, estão inacabadas ainda. E que com isso a gente consegue já fazer alguns testes para verificar algumas questões de mecânicas, de usabilidade, da jogabilidade em si, ou de outras coisas que envolvam a experiência que o jogador quer ter no afinal de contas. Então aqui tem esses exemplos que são bem interessantes, e uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, que nem sempre, gente, vai ser arte de programador, como aqui a gente está vendo em alguns casos, que é aquela arte meio quadradona, que não é ainda esteticamente agradável, bonita, né, visualmente falando, né, porque muitas vezes eu quero testar, por exemplo, se a arte tem aceitação, aí muitas vezes só tem a arte já estética final, mas não está programado nada no jogo, por exemplo, né, pode ser só um mockup, por exemplo, que a gente chama, né, só monta ali a estrutura de menu, telas bem finais, bonitas já, mas na verdade não tem nenhuma funcionalidade implementada, por exemplo, né? Ou só tem de fluxo, por exemplo, e alguma interação bem pequena. Mas entende, não é regra que protótipo tem que ser arte de programador, tá, gente? Não é isso, tá? A questão é que sempre o protótipo vai ser sempre uma questão inacabada. E nesse sentido, a gente traz aqui o conceito do que é o protótipo, então, para vocês. O protótipo, pessoal, é um produto de trabalho da fase de testes e ou planejamento de um projeto. Por que ele coloca aqui né? Gente, protótipo serve para a gente poder testar algo que a gente está querendo verificar. É uma versão limitada que a gente quer testar alguma coisa, verificar como é que tá a experiência que eu estou criando com o meu jogador. Porque é no concreto, é no jogador jogando uma versão jogável que eu vou conseguir verificar as questões que eu quero propriamente, né? No papel não tem como, gente. Papel, né? O papel aceita tudo, papel é só um planejamento. Então a execução ali vai ser importante para poder fazer o teste. O planejamento também, né? Então, é um produto do trabalho do planejamento. Eu planejo, vou lá e crio um protótipo para verificar como é que aquilo está no concreto, né? Ou pode ter o teste e o planejamento, pode ser um trabalho dos dois, tá? Como pode ser um trabalho só de um só. Por que, gente? Também pode ser um trabalho do planejamento. Para validação, como eu falei, também. Mas muitas vezes também o protótipo serve como documentação também, tá? É comum, às vezes, o protótipo, uma versão mais limitada, servir como documentação de referência para a equipe, saber como aquele jogo vai ser construído. Isso não é nada anormal, não. Isso acontece muitas vezes sim. Geralmente usado para avaliar um novo design, para aumentar a precisão por analistas de sistemas e usuários, né? Aqui fala muito assim de um protótipo de maneira geral, tá? A gente não está especificando muito para jogo, tá? Mas é exatamente isso, avaliar, gente.
aumentar, avaliar, né, colocar uma lupa e avaliar melhor aquilo ali. Aumentar a precisão também, porque no papel é uma coisa, na prática, você testando é outra. Então, por isso a importância do protótipo, e por isso que o protótipo, gente, é um papel, é uma das funções também do game designer, do projetista de jogos. Inclusive eu falo isso lá no e-book gratuito, Os Segredos do Projeto de Games Viciantes, para que você possa ler, saber um pouco mais do que faz o game designer de verdade, entender que não é fazer arte, aquelas coisas. Então tá aqui embaixo na descrição para você baixar e aprender mais, tá bom? Também, pessoal, serve para fornecer especificações para um sistema real e funcional, ao invés de um sistema teórico. É o que ele está dizendo aqui. Aqui é a questão de valer como documentação mesmo, né? Serve como especificação para um sistema real e funcional, né? Que é um caso de um jogo, por exemplo, né? Não só, né? Porque protótipos não são só usados para jogos. Como vocês estão vendo aqui nas minhas imagens, por exemplo, tem uma maquete aqui para um prédio, na área de arquitetura, por exemplo, na engenharia civil, por exemplo, ou então aqui peças sendo construídas de uma guitarra, de mecanismos ali, de mecânica, enfim, né? Umas engrenagens ali. Eu posso usar protótipos para isso também. Posso, com certeza, fazer impressora 3D, por exemplo, e sair um protótipo de algo. Isso é possível também, tá, gente? Por isso que protótipo não é um conceito só de games, é de várias áreas do conhecimento que utilizam prototipagem, tá? Em alguns modelos de fluxo de trabalho, de design, a criação de um protótipo, um processo às vezes chamado de materialização, olha que legal isso, materializar o negócio, né? Tornar mais concreto. Porque quando tá lá no mundo da ideia, da cabeça do meu projeto, é só uma ideia às vezes, é só uma informação. Agora, quando eu concretizo isso num jogo que eu posso jogar, aí faz toda a diferença, né? E é a etapa entre a formalização e a avaliação de uma ideia. Ó, eu formo aquela ideia. Então a ideia está aqui na minha cabeça de jogo. Agora, quando eu formalizo, ou seja, eu crio um protótipo, eu estou formalizando ele, estou tornando ele mais concreto, mais possível de jogar, mais tangível. E aí com isso eu também avalio a minha ideia da melhor forma. Tá vendo? Então tudo isso cabe em protótipo. E aí quando a gente entra em prototipagem de software ou de games também, porque o games não deixa de ser um programa de computador, certo, gente? O jogo digital é também um software, é um programa de computador também, né? Então, ele objetiva apoiar a fase de levantamento de requisitos a fim de prevenir as possíveis falhas do sistema. Requisito, gente, é tudo que o jogo vai ser. Então, o meu jogo vai ter a mecânica tal, vai ter história tal, vai ter não sei quantas fases, vai ser um jogo single player. É o requisito, é tudo a listinha de coisas que o meu jogo tem que cumprir para ele ser concretizado, para ele tomar uma forma, ganhar uma forma e se tornar um jogo que eu criei, certo? Porque uma coisa é dizer assim, quero criar um jogo. Agora, se eu disser para você assim, olha, eu quero criar um jogo que tem um personagem que vai ser um jogo de plataforma side-scrolling, vai ser single player. Nesse jogo você vai atravessar 8 fases, cada fase com uma temática, vulcão, fase da água, do gelo, da floresta, e esse personagem ele pula em cima dos inimigos e mata com uma bundada, por exemplo, aí ele pega power-ups, tá? Entendeu? Aí eu tô definindo, eu tô criando requisitos para esse jogo, para torná-lo mais preciso, entendeu? É como se fosse a argila lá, que eu moldo a argila, vou moldando ela até formar um vaso, né? É isso que eu tô fazendo com o jogo, eu tô moldando esse jogo, criando os requisitos para deixá-lo um produto final depois concretizado. E para prevenir o que, gente? As possíveis falhas do sistema, gente. Prototipagem, a gente faz ao longo do processo de desenvolvimento, vai criando pequenas versões e testar essas pequenas versões para avaliar, porque tu deixar pro final para testar, a chance de encontrar muito erro, bug, problemas, falhas no sistema é muito grande. E cara, às vezes eu vejo isso muito em jogo independente, às vezes de indie, tá? Que o cara vai, não testa muito, lança lá na Steam, por exemplo, e aí, nossa, é alvejado de críticas, muito reembolso, porque devido a muitos bugs, né? Muitos problemas que poderiam ter sido resolvidos antes com mais playtest. Simula a aparência e funcionalidade do software, né, do programa, permitindo que todos os interessados nele percebam os requisitos do sistema, podendo interagir, avaliar, alterar e aprovar. Aqui eu adaptei, tá? Que ele fala várias pessoas, eu botei daí todos os interessados nele, que dê certo esse jogo, né? A equipe de desenvolvimento, cliente, publisher, enfim, tudo que tiver interessado que ele dê certo, né? Então simular aparência, simula, gente, não é igual muitas vezes. Por exemplo, aqui, ó, vou ter alguns exemplos para vocês aqui de protótipos aqui na tela, né? Tem aqui o do Spore, do Will Wright, né? Para quem não conhece, é o cara que criou The Sims, né? SimSeed, enfim. Olha o protótipo dele. Ele simula, né, o que vai ser a funcionalidade, né? Mas a aparência ainda está bem longe de ser a real do jogo final, né? Do Spore, né? Assim também como ali o protótipo de papel que ele usou para um jogo de tabuleiro. Né? Tá bem longe de ser aquilo a realidade, mas ele simula. Ele chega numa baixa fidelidade, vamos dizer assim, para mostrar como é que vai ser aquele jogo, né? E permite que todos os interessados percebam melhor, né? Porque uma coisa, gente, é ter alguém te contando a ideia de um jogo. Outra coisa é você vir com um protótipo e mostrar pra ele. Ele vai entender muito melhor,
vai entender de uma maneira muito mais fácil. Então eles vão perceber melhor os requisitos do sistema, né, do jogo. E eles vão poder interagir com ele, vão poder avaliar, vão poder alterar e também vão poder dizer assim, pô, esse jogo aí tá massa, tá aprovado, continua nele. Ou não, não é boa essa ideia. É igual você querer mandar um jogo para uma publisher. Cara, você vai ter que mandar um protótipo, né? Tanto que, por exemplo, quando alguém manda um jogo, eles já pedem, manda uma chave aí do teu jogo para ver se teu jogo vai para console, por exemplo. Porque tem que ter eles querem ver o protótipo, querem jogar também, poder avaliar, né? Isso faz parte do processo. Tá certo? Inclusive, prototipagem é um dos tópicos que eu trabalho nos meus cursos de Game Design, no Game Design Cycle principalmente, é um deles que a gente vai acabar tratando, e que você vai desenvolver um protótipo, vai poder mandar para mim, para que eu faça fazer uma avaliação dele e te ajudar nesse início do desenvolvimento do teu jogo, tá certo? Bora participar? Link para acessar tá aqui também. Rapidamente aqui, gente, vou apresentar para vocês um pouco dos tipos de prototipagem, também algumas abordagens, para que vocês conheçam um pouco delas. Mas adianto para vocês que esse vídeo está saindo na quarta-feira, sexta-feira vai sair outro detalhando um pouco mais essas técnicas e qual vocês vão usar de acordo com o jogo de vocês, o que vocês vão usar, qual vai ser a melhor técnica. E óbvio que vocês vão poder deixar nos comentários também para saber pro jogo meu o que poderia usar, o que poderia fazer, que vai ser bem legal pra gente trocar uma ideia. Eu acho bem válido, tá? Para você que tá vendo esse vídeo depois, provavelmente por nada já saiu até esse vídeo, mas fiquem ligados, tá? Que vai dar para participar bastante, que é o vídeo como fazer protótipo de jogos e aprovar o game design, tá bom? Então fique ligado que vai ter um vídeo aí continuando esse tema aqui, além do que a gente está vendo aqui. E dentre os tipos de prototipagem, uma delas que é muito comum é a rápida, que é aquela que faz tudo no menor tempo possível, porque a ideia é testar a ideia que está sendo feita. Esse é o objetivo da rápida, gente. É testar rápido a ideia para ver se a ideia é boa. É boa, vamos continuar. Se não, joga no lixo. Muito comum no desenvolvimento de jogos hipercasuais, por exemplo. É muito comum utilizar a prototipagem rápida. Pegar assets prontos, vamos aplicar aqui, vamos executar, beleza, ficou boa? Não, não deu adesão, joga fora. Teve adesão, vamos continuar. E às vezes, muitas vezes, vai jogar muito mais ideia fora do que propriamente uma que dá certo. Mas a ideia é ser rápida, gente. É uma semana, é coisa assim, um dia, pegando um rapidão, é coisa rápida. Né, sem demorar. Aquilo que é mais produtivo é mais rápido para testar logo a ideia que eu estou querendo. Né? Alguns também usam o termo de produto mínimo viável também, desenvolver um produto mínimo viável para poder testar, para validar a ideia, para ver se na concretude de fato se isso está acontecendo. Tá? Existe também a prototipagem que é reutilizável. Né? Basicamente, o que é essa prototipagem? Você cria já um protótipo que depois que foi criado ali em termos de código, de funcionalidade, enfim, você reaproveita para a versão final do jogo. Né? Isso é muito comum ao longo do processo de desenvolvimento, você fazer esse tipo de protótipo. Né? Eu mesmo no meu jogo fiz isso no board, eu criei no ambiente laboratorial, vamos dizer assim, né? De teste, várias mecânicas para o meu jogo, que depois aquela parte de código eu reaproveitei e trouxe para o jogo final. Né? Então isso que acontece, o reutilizável é bem comum. O modular nada mais é, gente, que uma forma de você organizar por módulos o desenvolvimento do seu jogo, né, dividindo em módulos para saber o que prioriza, o que faz melhor. Aquilo eu vou focar nessa fase agora primeiro, então eu posso dividir em fases, em módulos, ou então em unidades de fase, menu, gameplay, enfim. Vai de cada jogo, né, como é que você faz essa organização, mas modular é isso, gente, basicamente, você construir módulos. E ainda posso ir num nível muito mais baixo, tá? Eu posso, por exemplo, modelar a física específica de tal personagem. Eu posso fazer em módulos isso aí, construir. Então, a prototipagem modular, ela é o fato de você colocar foco numa parte do jogo para trabalhar esse desenvolvimento. Também tem a vertical e horizontal. A vertical, gente, nada mais é que o quê, né? Vertical nós estamos assim, né? Então, basicamente, eu vou pegar um jogo, uma estrutura pequena do meu jogo e vou desenvolvê-la por completo, todinha, entendeu? Com tudo que tem, as funcionalidades, tudo bonitinho. Então, por exemplo, eu posso pegar a primeira fase do meu jogo e fazer ela todinha. Tudo, com todas as mecânicas, tudo implementado, arte final, tudo bonitinho. Por que às vezes isso? Porque às vezes eu quero uma versão demo para publicar do meu jogo, para eu testar isso. Ou às vezes quero apresentar para uma publisher para ver se ela investe em mim. Ou para investimento coletivo também. Então, por isso que a gente tem essa ideia também da vertical. Porque para validar essa ideia eu não preciso construir o jogo inteiro, né? Basta fazer uma prototipagem vertical, onde eu direciono esse objetivo para isso. E basicamente a gente faz essa questão. Lembrando de que todas essas abordagens aqui que eu trago são pensando sempre no objetivo do teu protótipo. Sempre assim, gente. Para direcionar o objetivo do teu protótipo. E aí, claro, tem também a horizontal, né? Que é a questão de horizonte. Eu quero enxergar o horizonte do meu jogo, do que eu quero construir como um todo, para depois, sim, eu fazer uma implementação maior. Por exemplo, muito comum isso a gente fazer para menus, por exemplo. Dar um horizonte de todas as telas, para onde vai, para o que tem que fazer, para ter um horizonte de como é que vai ser o jogo como um todo. Não vai ser implementado tudo que está ali, porque a horizontal não tem esse objetivo de implementar tudo. Ela quer mais uma visão de completude, de todo do negócio sendo construído. Tá?
É mais para isso, até vezes para ter uma ideia de escopo, por exemplo. É muito comum isso. Para você ver se dá, pô, esse escopo aqui tem que dar uma reduzida, tem que pensar melhor, tem que rever. Então é uma ideia interessante para determinar o objetivo também do teu protótipo. E a baixa e a alta fidelidade também são outros casos, né? Então, por exemplo, se eu for fazer um jogo digital, eu posso fazer um protótipo de baixa fidelidade em papel para testar essa viabilidade, né? Então isso também acontece. A baixa fidelidade ela é o mais longe, um pouco mais longe possível, menos fiel do que o jogo original que vai ser feito. Por exemplo, eu quero um puzzle de quebra-cabeça, eu posso fazer um quebra-cabeça de físico, de papel, mas que ela é baixa fidelidade, porque ela não vai ser igual, a jogabilidade, a forma de jogar não vai ser a mesma quando for pro digital, né? Mas só que simula aquela mecânica, de certa forma, né? Da montagem, da resolução do quebra-cabeça, então entra nesse esquema, né? Já a alta fidelidade é o contrário, ela é o mais próxima do real. Então se eu vou fazer, por exemplo, um jogo de quebra-cabeça, e eu crio no digital isso já, um protótipo. Então ela é mais alta fidelidade, ela vai estar mais precisa com a realidade do que eu vou desenvolver. Assim como se fizesse uma prototipagem de papel de jogo de tabuleiro, e esse jogo de tabuleiro virasse um jogo físico também. Então, seria uma alta fidelidade, porque estaria mais próximo do real. Então isso depende sempre do contexto que tu vai avaliar. Além disso também tem as técnicas de prototipagem, como storyboard, onde você constrói ali cenas, elementos em sequência, como história em quadrinhos, onde você vai construindo ali a experiência. No caso aqui do exemplo que eu coloco para vocês, tem ali mostrando como é que vai ser o efeito do Tetris quando estoura uma linha, né, por exemplo. Então foi usado o storyboard para isso. Também tem os wireframes que a gente pode usar para mapeamento de interface, que é o caso ali do fluxo de interface que foi feito ali, ó, naquele app. Basicamente que jogo também pode ser app, então você consegue fazer o fluxo todo no wireframe, simular inclusive com softwares próprios para isso, como Figma, Miro, Pencil, né? Tudo isso você consegue fazer esse tipo de simulação. E além disso também, os mockups também, né? Você consegue fazer algumas simulações daí já com um nível mais avançado em termos de qualidade final desse trabalho também, tá? Além disso também, pode ter a paper prototyping ou a prototipagem de papel, também é uma abordagem que a gente pode usar. Tá? Tem muita gente que é muito crítica à prototipagem de papel, que não diz que não serve para nada, que não é para isso, mas depende do jogo que você vai criar, depende muito da abordagem de jogo, né? Para certos jogos que exigem mais precisão, realmente não vai ser muito aplicável, porque aí precisa ser um digital para a gente testar de verdade. Mas se o jogo é mais de puzzle, por exemplo, é uma boa jogada. Outro que eu trago aqui, isso é da minha autoria, tá, gente? É a questão de analogias da vida real. Então tem coisas às vezes que a gente já tem na nossa vida que basicamente a gente já vê que funciona e que já é divertido. Então a gente não precisa ficar reinventando a roda. Claro que vai ter adaptações na gameplay disso, mas já não deixa de ser um protótipo de baixa fidelidade que a gente já tem na vida real, que a gente pode trazer para o mundo dos jogos. Quando a gente pega um Angry Birds lá que atira passarinhos e para destruir, eu até fiz um protótipo no vídeo do Fábrica sobre isso, sobre Angry Birds, final do ano de 2021, e lá naquele protótipo já mostra isso. Pô, é divertido isso aí, entendeu? Então dá pra gente trabalhar já uma versão final, porque a analogia da vida real já tem isso, de jogar estilingue para atirar e destruir coisas à distância, isso é divertido já. E se tiver em parque de diversões, a gente já vê esse tipo de brincadeira. Então, com certeza, isso tem um quê de diversão, a gente vai trazer. Assim vai para os esportes também, né? Então, vou fazer um jogo de futebol. Gente, o futebol já é um jogo divertido, já é um esporte divertido que a gente sabe na vida que rola. Então, não preciso fazer um protótipo nesse sentido. Vou prototipar para descobrir a jogabilidade num jogo de videogame, por exemplo. Mas agora, o jogo em si eu já sei que é divertido. A ideia é divertida, entende? Agora o que eu vou adaptar é a jogabilidade dentro daquela plataforma digital. Isso que eu vou avaliar e testar. E claro que também eu posso fazer protótipos usando motores de jogos. Então, fez um jogo em Construct 3 lá, posso fazer um protótipo em Construct e depois fazer em Construct também. Ou às vezes fazer um protótipo em Construct 3 e depois fazer o desenvolvimento final em Unity, por exemplo. Né? São possibilidades que pode ter, né, de fazer usando motores também, com certeza. Motores estão aí também para agilizar o nosso trabalho e também para fazer protótipos. Materiais, gente, sempre digo assim, ó, use aquilo que simule o ambiente, que seja mais rápido para o teu objetivo e que seja barato, tá? Ah, Fabiano, tem Lego ali na lista que tu colocou. Ué, mas vai que você já tem aí e consegue simular o que precisa. Usa, entendeu? Se for barato, no teu caso, porque tu já tem. For dentro do objetivo que você quer aplicar, tá? E se simular o que você precisa, beleza. Ah, mas eu prefiro digital. Ok, o subdigital simula, é mais barato, vai atender o teu objetivo, faz também. A questão, gente, é que quando você é game designer, você precisa conhecer todas as técnicas. E dado o projeto que você vai trabalhar, você usa aquela que é melhor. Ou que a sua empresa acha melhor também, porque às vezes tem uma cultura de empresa que quer que você use tal ferramenta, ou que já tem softwares comprados para você utilizar.
aquilo vai de acordo com o contexto, o game designer vai observar isso e vai utilizar para atingir o melhor resultado para sua equipe e para o seu projeto, tá certo? E aí eu trago papel, Lego, cartolina, software próprio, software adaptado para isso, vídeo, qualquer um, gente. O importante é simular aquilo ali que eu falei. O importante é simular, tá bom? E aí algumas questões que eu trago pra gente fechar o tema de protótipo. Agora você já vai saber tudo de protótipo e ainda no próximo vídeo vai ter mais ainda que técnica usar para cada contexto, para cada coisa. Você vai ficar afiado e afiada aí sobre protótipos, não é mesmo? Olha só, primeira questão, qual é o objetivo com o seu protótipo? Qual que é o teu objetivo? Tem que definir isso antes, gente, porque senão tu vai criar um protótipo só por quê? Para testar tudo? Não, às vezes tem um objetivo bem específico. Daí você não precisa criar o jogo inteiro, você pode criar só uma parte, entendeu? Então é aí que tá a questão, você tem que pensar o que você está querendo como objetivo com esse protótipo. É testar uma mecânica? É ver o impacto da arte? É uma fase completa para montar o jogo para alguém? É dar um panorama de todo o jogo sem ter tudo pronto? O que é esse objetivo? Defina claramente o que você está buscando com o protótipo. Que abordagem de técnica que tu vai usar, né? Sempre digo, aquela que for mais produtiva, for mais rápida e for mais barata para você, dado o jogo que você está querendo desenvolver. Dado o contexto também de onde você vai utilizar também. Porque uma coisa é você fazer um jogo em uma game jam de 48 horas. Uma coisa é você fazer um jogo que você tem, por exemplo, um prazo de 3 meses, por exemplo. Tudo isso vai ser avaliado dentro do contexto, tá certo? E teste e revejo que for necessário, gente. Vai precisar do teste sim, vai ter que fazer o teste, tá? Para validar e muda aquilo que é necessário. E se precisar jogar fora, joga também, entendeu? Porque às vezes o pessoal fica com dozinha, ai meu Deus, que dozinha de jogar. Não, cara, se não funcionou, joga fora. Recomeça com outro protótipo, outra ideia. E para isso que existe a validação do protótipo, para ver se realmente aquilo está se concretizando de fato. Certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo então, e deixa aí para mim nos comentários se você já fez um protótipo, que abordagem que você usou, como é que foi essa experiência, se você conhece outros protótipos de jogos famosos, ou jogos que você já conheceu, enfim, então vamos trocar uma ideia sobre protótipos se você está utilizando isso, que é bem legal a gente trocar uma ideia aqui. E você já sabe também, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, caso não seja ainda inscrito, para conhecer mais sobre game design e aprender mais do verdadeiro game design, tá bom? Espero que você tenha aprendido muito, agora você já sabe o que é protótipo e até o nosso próximo vídeo na sexta-feira aí, que vai complementar mais um pouquinho sobre o tema, para você saber aquele protótipo que você vai usar, aquela técnica que você vai usar de acordo com o jogo que você vai desenvolver, que é muito importante. Então, o próximo vídeo é como fazer protótipo de jogo e aprovar o game design. Te vejo lá, tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo do canal do Fábrica de Jogos. Valeu, abraço!